Pode ir? Boa noite. Tá dando para escutar? Agora sim, né? Vamos lá. Bom, gente, agora oficialmente, boa noite. Meu nome é Márcia de Mello Franco, para quem não me conhece, sou coordenadora do curso Psicopatologia Psicanalítica e Clínica Contemporânea. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar boas-vindas a todas e todos aqui e agradecer ao psicanalista e professor Benilton Bezerra Júnior por ter aceitado o nosso convite para ministrar essa aula. Gostaria também de agradecer o apoio do atual Conselho de Direção do Departamento de Psicanálise da Gestão 24-25 e da diretoria do SEDES na realização dessa aula aberta. No Departamento de Psicanálise do SEDES, temos 4 espaços formalizados de transmissão, não sei se todos sabem disso. O curso Clínica Psicanalítica, Conflito e Sintoma, o curso Psicanálise, o curso Psicopatologia Psicanalítica e Clínica Contemporânea e o GTEP, Grupo de Transmissão e Estudos em Psicanálise, que se destina a realizar a transmissão da psicanálise fora da cidade de São Paulo. Convidamos vocês hoje para participarem de uma experiência nova dentro do departamento, uma aula aberta dirigida aos alunos dos 3 cursos, com a participação também de alguns ex-alunos e professores. Como os alunos do GTEP moram em outras cidades, eles poderão ter acesso à aula posteriormente através da sua gravação. Dentro desse conjunto de formação, essa expressão conjunto de formação é uma expressão que o Mário, que fundou o nosso curso, coordenou e foi professor durante muitos anos, né? Ele usava essa expressão conjunto de formação, que eu estou tomando dele, então, emprestada, né? Para dizer que, dentro desse conjunto, o curso de psicopatologia tem como objeto de reflexão as formas como o sofrimento psíquico se apresenta em nossos tempos. Partimos de figuras que comparecem na prática clínica e no campo social, relacionando-as ao momento histórico em que emergem e buscamos na metapsicologia psicanalítica modelos teóricos para pensar sobre elas, com a contribuição também de outras áreas de saber. Ao longo dos 27 anos de existência do curso, o conceito de recusa da realidade, tal como Freud formula no seu trabalho de 1927 sobre o fetichismo, tem sido uma importante ferramenta para pensarmos em situações clínicas e fenômenos coletivos em que fica comprometida a possibilidade de estabelecer relações e efetuar transformações, condições essenciais ao processo de simbolização. Essa linha de trabalho permanece sendo cara a nós, mas para manter vivo e atualizado o nosso pensamento, nos sentimos convocados a incluir outras questões, né, no nosso campo de reflexão. Em tempos de intolerância e do acirramento das propostas totalitárias, temos assistido a um avanço das lutas ditas identitárias. Gostaríamos de poder hoje pensar juntos sobre a que respondem os movimentos identitários hoje, sobre seu valor na afirmação de modos de ser e de viver e no seu papel no combate à violência a que grupos encontram-se expostos. Gostaríamos de poder pensar também no risco de fechamento desses movimentos e no risco de fortalecimento das saídas autoritárias, nas quais a experiência da alteridade fica ameaçada. O conceito de identidade, portanto, apesar de nem sempre ser reconhecido como pertencente ao campo da psicanálise, vem ganhando importância como ferramenta teórica para pensar vários fenômenos atuais. Convidamos Benilton para que, com ele, possamos avançar na reflexão sobre essa temática. Esperamos ainda que essa aula proporcione a vocês um contato com interrogações presentes no nosso grupo de professores e que a aula aberta venha a se tornar uma experiência de troca e compartilhamento daquilo que os diferentes espaços de transmissão do departamento podem ter em comum. A referência ao texto freudiano, acrescida de contribuição de autores contemporâneos, e a preocupação com a dimensão sociopolítica do sofrimento psíquico.
Passo a palavra agora para a Mânia De Weyck, professora de nosso curso, que irá contextualizar brevemente a apresentação do Benilton. Bom, boa noite também. Quero agradecer a presença de todos. Alô? Então, eu queria agradecer a presença de todos aqui hoje, nessa aula aberta, que faz parte de um projeto que instituímos no primeiro semestre e que hoje prossegue como parte do nosso propósito de formação mais ampla. Ou seja, já tivemos uma aula, essa é a segunda. A primeira foi mais íntima, digamos, agora mais aberta. Eu gostaria também de retomar com vocês um texto escrito por Mário Fux, fundador e professor de nosso curso, e publicado após sua morte, em dezembro de 2022, num livro que reúne seus escritos. São textos que ele gostaria de ver publicados e cujo conteúdo foi bastante trabalhado em diversos módulos do nosso curso. Trata-se do texto Nos Domínios das Neuroses Narcísicas e Suas Proximidades, originalmente publicado no livro Desafios para a Psicanálise Contemporânea, em 2023. Por que eu escolhi também esse texto? Porque ele é do início do século XXI. E vou fazer. Pois é, 2003, início do século. Bom, menciono e remeto-os à leitura ou releitura, porque vem ao encontro dos temas com os quais o nosso convidado, Benilton Bezerra Júnior, tem trabalhado nos últimos anos. Sujeitos de ontem e de hoje, em 2018, mais recentemente, questões da busca de identidade no século XXI, café filosófico. Mário falava, na época, das depressões como protótipos do mal-estar contemporâneo, dos lutos coletivos e do seu silenciamento. Abordava tais temas a partir da descrição do sujeito contemporâneo, com suas exigências de autonomia, associados ao imperativo do gozo consumístico que transforma o ter em ser. Somava-se a isso, na pena de Mário, a desestruturação dos laços comunitários, o isolamento e a solidão que produzem egos frágeis e o sofrimento de não poder conviver com o outro. Apontava ainda por o império da farmacologia na oferta de remédios que prometiam e prometem a eliminação do sofrimento. Um traço comum a esses sofrimentos, como nos ensinou ele, consiste na recusa da realidade social, do corpo, da necessidade imperativa do outro fundante. De lá para cá, nós temos sido convocados pela clínica a pensar nas questões identitárias e suas aplicações, tanto na sociedade quanto nas teorias ficcionais, metapsicologia, estou querendo dizer, que urgem para dar conta dessas questões. Como nos disse Silvia Alonso, o saber psicanalítico também se organiza a partir das interrogações que o tempo lhe faz e dos limites que este lhe impõe. Benilton tem se dedicado a pensar o que nos faz ser únicos, o que faz de um ser um sujeito. Sua resposta passa pela capacidade de dar significado, sentido ao mundo a partir da linguagem. Qual homem do nosso tempo e quais os pacientes do nosso tempo? Que ideais percebe? Que identidade é capaz de construir a partir dos imperativos de sua época? A identidade consiste na forma pela qual nos reconhecemos. E essa tem sido posta em questão nos últimos 50 anos com o acirramento das diferenças e das polarizações. Negros, brancos, brasileiros, estrangeiros, homem, mulher, judeu, gentil, e isso através de um rito fanático e contundente. Construir a identidade é um trabalho interminável. Tornar-se humano. Processo identificatório cujas raízes se fundam nas famílias originárias e a partir daquele que responde ao desamparo do ínfans. Este nomeia o bebê antes que ele possa dizer eu sou, ou que possa ter um projeto para si. Temos pautado nosso curso pensando no desenvolvimento de um raciocínio clínico e em sujeitos que se apropriem de sua realidade psíquica e que possam desenvolver um campo simbólico. Como abordado por Márcia de Mello Franco, nossa coordenadora,
Em 2022, em sua aula inaugural, falava: pensamos num primeiro nível na passagem do somático ao psíquico. Num segundo nível, a partir das marcas articuladas à palavra na construção de um psiquismo, na função da mãe e na constituição do narcisismo. E num terceiro nível, tanto no fracasso dessas passagens quanto na impossibilidade de simbolizar o objeto perdido. Abordamos a forma pela qual interiorizamos as produções da cultura e no processo de simbolização para abrir espaços para aquilo que não tem palavras. Quando falamos do homem, no nosso curso, falamos do sujeito revestido pelo social histórico, daquele construído pelo capitalismo e pelo neoliberalismo, pela fluidez que tem nas suas relações humanas, sem comprometimento afetivo e um medo difuso de enfrentar o mundo. Os amores podem ser tão assustadores quanto a morte. A temática que propusemos a Benilton será em torno dos conceitos de narcisismo, alteridade e identidade. Esperamos poder pensar coletivamente a respeito da forma pela qual podemos aspirar a um futuro juntos, em nossa diversidade, respeitando nossa pluralidade. E, em seguida, que palavra é possível em análise? Como trabalhar os mosaicos identificatórios? Como fugir de identidades fechadas e referidas a estereótipos? Benilton Bezerra, bom, vou apresentar agora as credenciais dele. Tá? Ele me deu mais coisas aí, mas eu enxuguei um pouco a pedido dele. Benilton Bezerra Júnior, psiquiatra, psicanalista, atuou muitos anos em hospitais do Ministério da Saúde, tendo parte relevante na implantação da reforma psiquiátrica. Como professor do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, atuou na criação da pós-graduação em saúde coletiva. Atuou na ONG Casa da Árvore, voltada para o atendimento em saúde mental e criação de espaços de vida para crianças em várias favelas no Rio de Janeiro. Autor de vários livros, entre os quais A Criação de Diagnósticos na Psiquiatria Contemporânea, de 2014, outro, entre tantos, Freud e as Neurociências, o Projeto para uma Psicologia Científica, de 2013. Eu vou passar a palavra a Benilton Bezerra e ele vai ter 45 minutos para falar. Ele me pediu para avisá-lo antes das 8, para que a gente depois possa abrir para o público. Então, bom trabalho, boa conversa entre nós. Bom, boa noite a todos, todas. Queria agradecer muito. Realmente fico muito contente de estar aqui no SEDES. Tenho laços afetivos, transferenciais. Tem muita gente que eu gosto muito, que eu admiro, que está aqui. É muito bom a gente estar entre pessoas com quem a gente tem esse tipo de laço. E também com a oportunidade de estar com vocês, os alunos desses cursos. E como a Márcia falou que isso aqui é um experimento, eu queria que a gente tentasse mesmo preservar essa ideia de experimento, e com isso eu quero dizer o seguinte: eu não quero fazer uma longa exposição, eu queria apenas compartilhar com vocês questões com as quais eu acho que coletivamente nós todos temos estado às voltas nos últimos anos. Não são muitos, infelizmente, e o fato de que a gente está se debruçando sobre essas questões é um sintoma da realidade que a gente, eu acho, precisa acordar para superar. E, embora a gente vá falar aqui sobre essa relação entre identidade, narcisismo, alteridade, etc., como o tempo também é curto, e faço questão que a gente tenha tempo para conversa, então quero que vocês entendam o que eu vou falar como uma espécie de provocação para a gente poder conversar. E se me perguntasse qual é o objetivo que eu ficaria contente de alcançar aqui, é que a gente pudesse fazer esse exercício não de dar respostas, mas de a gente encontrar um bom desenho de perguntas para a gente continuar desdobrando esse assunto, que é um assunto aberto, que nos surpreende e que a gente vai ter que desenvolver nos próximos muitos anos
dentro da perspectiva que eu acho que é comum a todos nós, que é de pensar uma psicanálise comprometida com o tempo contemporâneo. A psicanálise não é uma visão de mundo, né? Todo mundo sabe disso, mas ela contém um horizonte ético que não combina com qualquer visão de mundo. Ou seja, as próprias concepções axiais da psicanálise, a ideia de sujeito, de inconsciente, de pulsão, essa ideia que talvez seja a contribuição fundamental da psicanálise na relação com outros campos de saber, que é a presunção, a premissa da inconsistência última da realidade, ou seja, a ideia de que a realidade, não só a realidade subjetiva, mas mesmo a realidade dura, ela é aquilo que nós conseguimos captar com as nossas percepções, com o nosso tipo de organismo. A gente enxerga menos do que linces, ouve menos do que morcegos, a gente tem um aparato perceptual do mundo e a gente tem um aparato simbólico, que são os nossos conceitos, as ideias, que tornam plausíveis as coisas do mundo, que dão sentido ao que é o mundo e o que é a nossa vida, o que é certo, o que é errado, etc. e tal. Então, essa ideia, eu acho que ela não é exclusiva da psicanálise. Qualquer abordagem budista da experiência humana começa por aí, a impermanência, né, a não essência das coisas. Tudo que existe, na verdade, é agregado de outras coisas, num fundo, sem fundo. Isso eu acho que é uma premissa importante, porque tende a nos fazer um pouco menos vulneráveis a uma coisa que é quase uma espécie de cacuete do espírito, do pensamento, que é a tendência a gente hipostasiar conceitos, fazer de conceitos realidades duras, e não maneiras de a gente elaborar um caminho no mundo. Eu estou aqui partindo de uma maneira de compreender a linguagem e a produção de ideias, não como espelhamento do mundo, mas como construção de ferramentas para agir no mundo. Linguagem, no final das contas, é isso. São barulhos, são gestos, língua de sinais, são rabiscos que fazem com que a gente se entenda de alguma maneira sobre o que é a realidade, o que é, por exemplo, ser um negro, o que é ser um gay. Isso não está dado em nenhuma realidade substantiva. Ela está dado nesse tipo de recorte que a gente faz. E é a partir daí que a gente, eu acho, automaticamente tem que pensar que todo o arsenal psicanalítico que a gente tem, não só psicanalítico, filosófico, científico, etc., é um fluxo de ideias que a gente deve tentar cada vez mais burilar, não só para tentar descrever de uma maneira mais interessante a realidade física dos outros e a nossa realidade interna, mas como um processo em que a gente, de maneira explícita, consciente, deliberada ou inadvertidamente, um processo em que a gente está buscando um certo tipo, um certo modo de compreender o que é ser gente, o que é ser um sujeito, o que é viver numa comunidade. Bom, prolegômenos. Agora eu vou tentar colocar de maneira sintética que tipo de questões a gente poderia tentar burilar para sair com nortes de conversa da vida fora. Primeiro, é importante lembrar que não é à toa que a gente está aqui discutindo isso. Esse é um assunto que há 20 anos atrás talvez não fosse tomado como sendo relevante, necessário, importante para reunir todo mundo junto. Por quê? Porque nas últimas 3 décadas, começa antes, nos anos 70, 80, mas é apenas nas últimas 3 décadas que a identidade, a questão da identidade, o problema da identidade, passou a ocupar o centro da vida política, da vida cultural e o centro da vida subjetiva, e adentrando as áreas que se debruçam sobre esses campos, inclusive a psicanálise. Então, é claro que a gente já de saída sabe que a questão das políticas identitárias, por exemplo, elas abrem questões e perspectivas muito distintas. Todos vocês conhecem as críticas muito fortes, vindas tanto da direita quanto da esquerda, às políticas identitárias, como sendo de espécie de coveiros da grande política, da política revolucionária,
que, de alguma maneira, emergiu com o fracasso dos experimentos do século XX. E se a gente tem uma data simbólica para esse enterro, 1989, a queda do Muro de Berlim inaugura um mundo diferente, uma maneira de compreender a história diferente, uma maneira de as pessoas naturalmente, espontaneamente se sentirem situadas no mundo de forma diferente. Então, muita gente acha que as políticas identitárias elas são, na verdade, uma espécie de deturpação, desvio, traição às grandes pautas universais, libertárias, construídas nos últimos 200 anos. 1789, queda da Bastilha. Inaugura-se a Era das Revoluções. 1989, queda do Muro de Berlim. Enterra-se a Era das Revoluções. E agora a gente tem muita dificuldade de pensar o que seria uma revolução, nos termos em que os nossos avós e avós pensaram no início do século passado. A ideia de uma sociedade que é radicalmente diferente dessa que a gente tem, sumiu, evaporou. Se a gente fosse tentar aqui, bom, o que poderia ser isso? A gente vai ter muita dificuldade, porque esse processo dos últimos 20 anos varreu as utopias, as grandes narrativas e os instrumentos dessa grande política. Os partidos, com o significado que eles tinham, os grandes centrais sindicais, todos aqueles agentes coletivos que tinham essas bandeiras e tinham esse horizonte coletivo, foram se esmaecendo. Então, essa entrada da identidade na vida política é lamentada por muita gente. Por outro lado, basta a gente ver o que acontece no Brasil nos últimos 20 anos, desde que os governos do PT inauguraram as cotas raciais, a gente vê a importância crucial da entrada da identidade no campo da política. Porque trouxeram para a pauta política temas, questões, problemas que eram obscurecidos pelo horizonte muito amplo da luta de classes que subsumia supostamente todas essas questões particulares e a ideia de que essas questões particulares se resolveriam com a transformação radical da sociedade. Então, para muita gente, eu acho que isso, qualquer um de nós é testemunha disso. Nós estamos, essas nossas gerações, acordando para esse fato. E eu digo por mim, eu militei décadas sem enxergar o que hoje está na minha cara. Eu militei décadas, trabalhando em favela, trabalhando no hospício, fui militante da reforma psiquiátrica, e a reforma psiquiátrica, com tudo aquilo que trouxe de inovação e de transformação e de denúncia, etc. e tal, raramente abordou questões ligadas, por exemplo, às formas de opressão racial. A gente dizia, no Brasil, a psiquiatria cuida dos PPP, preto, pobre, psicótico, mas a gente não tirava a consequência disso. E essa cegueira é um ponto que a gente precisa analisar para poder não repetir de alguma outra maneira na próxima esquina. Então, isso, do ponto de vista da cultura, da vida política, a identidade adentrou e não vai sair tão cedo do cenário. Mas também, do ponto de vista do campo da psicanálise, a identidade tem hoje uma importância que não tinha há 25 anos atrás. Isso, dificilmente haveria uma reunião em torno desse tema. Por quê? Porque a gente dizia isso. Identidade não é um conceito da psicanálise. Identidade é uma coisa da psicologia. A identidade é uma cristalização imaginária que sufoca, que coagula aquilo que de fato é importante para a vida do sujeito, que é o processo identificatório ininterrupto. O sujeito é inessencial, o sujeito ele é o resultado de todo aquilo que no processo identificatório ao longo da vida ele vai construindo. Ficar prestando atenção na identidade é uma maneira de se perder na psicologia do imaginário. Esse era mais ou menos o argumento que todos nós repetíamos. E por isso, psicanalistas que se debruçaram sobre isso, sobre a importância da experiência identitária na elucidação de conflitos e de sofrimento psíquico, eram vistos como, isso não é bem psicanálise, você está deixando de ser psicanalista. Eu acho que o exemplo mais, digamos, pungente disso
aconteceu com uma autora que hoje em dia é celebrada, Neuza Santos Souza. Neuza Santos Souza, com quem eu convivi décadas, ela escreveu o livro que todo mundo conhece, Tornar-se Negro, que hoje em dia não há quem deixe de elogiar e de apontar o seu caráter inaugural. Entre a publicação do Tornar-se Negro e a publicação do outro livro dela sobre a psicose, algo aconteceu. E o que foi? A recusa da comunidade psicanalítica de reconhecer a originalidade e a contundência do trabalho Tornar-se Negro. Isso foi forte o suficiente para que a própria Neuza, isso está gravado na entrevista, ela tem uma entrevista que circula nas redes, né? Com Lázaro Ramos e mais alguém, a própria Neuza chegou a dizer nessa entrevista: por que você não continuou, pergunta, por que você não continuou falando sobre raça? Ela disse: porque eu cheguei à conclusão que, na verdade, aquilo era psicanálise aplicada, ou seja, não era bem psicanálise legítima, era uma espécie de psicologização da psicanálise, etc. Ela é um exemplo, e esse exemplo de alguém que era reconhecido, alguém que publicou um livro sobre isso, que recebeu elogios, ainda assim essa pessoa ilustra o que é o impacto desse dispositivo da raça, da racialização, que não é, agora sim, estudado tanto quanto o dispositivo da sexualidade, que a gente estuda desde Foucault, etc. E, portanto, foi vítima desse tipo de cegueira de nós, os seus colegas, e essa atitude é um dos exemplos que você pode dar de como é que opera a tal branquitude. É assim, de maneira silenciosa. É uma forma de mesmo uma pessoa tão crítica, porque para ela escrever aquilo, que era um livro inaugural, ela precisava estar à frente do seu tempo, ela enxergava o que a maioria das pessoas não enxergava. Mas ela, ao publicar, os seus pares foram reticentes em perceber que ela estava querendo abrir os nossos olhos. Bom, agora a gente não consegue fechá-los mais, né? Então, a identidade entrou de vez no campo da psicanálise como uma questão. E isso que é o interessante, quais são as questões, quais são os problemas, que tipo de pergunta a gente deve se fazer sobre a pertinência do conceito de identidade para nós no campo psicanalítico, hoje, né? Então, eu espero que a gente possa falar um pouco sobre isso. Então, quais são algumas questões que a gente poderia dizer, a gente deve deixar na mesa, em aberto? Uma delas, como a gente pode entender esse cenário em que a identidade se tornou tão importante? Isso não é fruto de escolhas pessoais, não é fruto de escolha de grupos. Isso revela um movimento da sociedade profundo na sua infraestrutura que abriu, digamos, o leque de possibilidades e que, de certa maneira, mais do que isso, forjou as condições de possibilidade para que a identidade, e não, por exemplo, classe, se tornasse eixo da percepção, da discussão e da ação política. Outra pergunta, qual é a relação, ou as relações, entre as políticas identitárias, essas que uns criticam e outros, obviamente, defendem, como a gente aqui, imagino, todos nós, com a questão do universal? De novo, essa é uma questão aberta, né? Porque para muitos a própria evidência da importância da identidade como eixo de ação política repousa na denúncia do universal como uma categoria cujo efeito principal é hipostasiar um modelo em detrimento de todos os que não são esse modelo, como expressão do humano, do sujeito, do eu. Então, para muita gente, a consequência da emergência da identidade como um eixo importante é a recusa a qualquer proposta que tenha um horizonte de universalização das reivindicações. Para outras pessoas, não. O que acontece é que a crítica decolonial, por exemplo,
promovida por esse movimento de afirmação das identidades e de reivindicações de reconhecimento, etc., luta por direito, papapá, o que ela faz é criticar o universal naquilo que é uma das suas características estruturais, o que fica de fora. Como Lacan diz, todo universal contém uma exceção que o desmente, que o denuncia, que o contradiz. A ideia do universal totalizante é uma ficção, é uma miragem, é uma fantasia. Toda a totalidade, como eu disse no início, toda a realidade, qualquer configuração da realidade, tem em si mesmo algo que escapa àquilo que é a definição dessa realidade. Isso é muito visível quando a gente opera, por exemplo, com os 3 registros lacanianos, é sempre visível. Não há qualquer tipo de formulação que não seja atravessada pela tríade do simbólico, do real e do imaginário. Portanto, o real não é alguma coisa que está lá como algo que um dia vai ser, de alguma maneira, assambarcado pelo simbólico e produzindo alguma realidade imaginária. Não, há algo na própria percepção, há algo no próprio pensamento, há algo da própria existência da vida e do cosmos que implica essa não totalidade, essa inconsistência estrutural. Né? A ideia lacaniana de que da mulher como não toda, ela pode ser estendida. A realidade é não toda, a natureza é não toda. O que quer que a gente coloque como objeto de pensamento é não todo. Nesse sentido de que o que a gente vê é aquilo que a gente configura com o espectro das nossas percepções e dos nossos conceitos. Entendido assim, aí as lutas identitárias não denunciam o universal tout court e de uma vez por todas. Fazem aquilo que toda luta política deve fazer, que é apontar para o que, nesta concepção do universal, criada na Europa pela filosofia, pelos direitos humanos, pela democracia burguesa, dos direitos do cidadão, o que é que isso deixa de fora? E como é que a gente enxerga isso? Não é vendo as definições, é vendo a história de como essas definições se colocaram na realidade. Aí a gente entende que o século XVIII criou a fraternidade, igualdade e liberdade e, ao mesmo tempo, criou os grandes impérios coloniais. A colonialidade e também não veio de mentes malignas. Né? Todo o período colonial foi algo que era imprescindível à expansão do modo capitalista de produção. E, portanto, tudo aquilo que a gente, às vezes, enxerga distante da infraestrutura da sociedade, e raça, por exemplo, gênero, por exemplo, podem ser coisas que a gente tende a dizer que estão, como a gente diria antigamente, na superestrutura da cultura, da psicologia. Não, essas coisas elas são expressão de movimentos que subjazem aquilo que a gente experimenta. Não é possível, não teria sido possível haver o capitalismo tal como ele se desenvolveu. A Europa não seria o que é, depois de 4, 5 séculos de capitalismo e de colonialismo, se não tivesse havido aquilo que azeitava a plausibilidade do colonialismo. E a raça é um dos fatores, é um dos elementos cruciais nisso. Para poder justificar, para poder tornar concebível o que os europeus fizeram nas Américas e na África, era preciso criar alguma plausibilidade. A plausibilidade, é claro, que implicava a ideia de a humanidade, mas a humanidade, o sujeito universal, onde é que estava aquilo que é a exceção que confirma essa totalidade? Estava nos índios da América, que demorou muito tempo até que a própria Igreja Católica admitisse que também tinham alma. Estava na África, onde você tinha a divisão civilizados e selvagens, né, cultos e primitivos. Distinção, que eu não vou me estender sobre isso, mas que todo mundo sabe, está presente nas melhores teorias que nós temos. Mesmo em Freud é possível você enxergar a pregnância dessa ideia do primitivo, do selvagem, etc. E tal. E onde é que estão os primitivos? Não estão na Europa. Não estão nunca muito no hemisfério norte, no ocidental, então não. A não ser os índios da América. Né? Onde é que estão os primitivos? Estão sempre naqueles lugares que compõem a massa que era inassimilável ao modelo de expansão da economia tal como começou a se constituir
na modernidade, com a Revolução Industrial, etc. Bom, então, voltando ao fio, perguntas. Como entender a emergência desse cenário? Qual é a relação dessas políticas identitárias com a ideia do universal? Elas devem ser entendidas como uma denúncia, uma recusa do universalismo como horizonte da ação política, ou devem ser entendidas como uma crítica ao universal concreto que sempre falha, que sempre é furado. E, nesse sentido, todo oprimido, todo grupo excluído, todo grupo que é colocado para fora desse universal, do ponto de vista concreto, prático, é o que é capaz de, em denunciando esse universal concreto, fazê-lo avançar para um modelo menos excludente. Seres humanos, Freud, sempre produzirão desigualdade, sempre gozarão com a humilhação, sempre gozarão com a exploração do outro. Nenhuma sociedade humana é imaginável sem isso. Aliás, é imaginável. Admirável Mundo Novo é uma sociedade imaginada sem isso. Mas quem leu o Admirável Mundo Novo não tem guerra, não tem doença, não tem ódio, não tem violência, não tem delinquência, não tem morte, pelo menos visível. Mas quando você lê, aquilo não é uma sociedade humana. O preço que nós pagamos por ter Shakespeare, Clarice Lispector, o mais sublime Beethoven, a gente ter que admitir que também produz Milley, produz Hitler, produz Yahya Sinwar, produz uma opção de gente que a gente dificilmente convidaria para tomar café da manhã com a gente. Bom, outro tipo de pergunta que eu acho importante. Qual é a pertinência do conceito de identidade para a psicanálise hoje? É possível ainda continuar pensando na identidade tal como a gente pensava há décadas atrás? Ou seja, pensar a identidade já é pensar um sujeito domesticado pelo imaginário cristalizador de identidades, de regulação contida das relações entre o narcisismo e a alteridade, entre o eu e os demais? Ou a identidade pode ser vista hoje, e é isso o que eu acho, como um elemento analítico fundamental e um instrumento de possibilitação daquilo que deve ser, no fundo, o nosso eixo ético de atuação, que é qual? É o de abrir caminho, criar dispositivos, fazer coisas, pensar palavras, inventar modos de interação que ampliem a capacidade do sujeito se pensar como um sujeito, ou seja, de se pensar como um processo permanente de autoconstrução, de identificações que vão, ao final da sua vida, produzir aquilo que ele foi. Essa pergunta, quem eu sou, é aquela que a gente responde na hora de apagar os olhos, porque é o resultado de tudo que a gente foi. O que é o objetivo de uma abordagem psicanalítica do sofrimento humano, senão a possibilidade de tornar possível uma recuperação ou uma ampliação daquilo que, em termos canguilhemianos, a gente chamaria de normatividade psíquica, ou seja, a capacidade do sujeito se perceber como criador de si próprio, como capaz de inventar novas normas para si, capaz de inserir novas normas no mundo para alterar aquilo que é o outro, onde eu vou buscar a imagem com a qual eu me identifico. Tomada assim, a identidade, ela não é que ela seja tolerável no campo da psicanálise, ela se torna crucial hoje em dia, essencial que a gente compreenda. E, nessa direção, outros pontos que talvez a gente não possa conversar muito hoje, mas eu acho que só para... eu falei... Isso é uma coisa detestável. O Benilton pediu para eu avisar ele quando era 7:50. Não, mas tudo bem, mas, enfim, tudo bem. A vida continua, a gente vai só uma... Não, a gente pode só um papo. um pouquinho. Tá bom. Então tá, então vou lá. Vou botar 1,5 do WhatsApp. Falar. Bom, e outro conjunto de questões, eu acho, de respeito à própria ideia de raça, racialidade, antirracismo, antirracialismo. Essas coisas eu acho que a gente precisa discutir para poder compreender que questões trazem e como é que a gente se coloca em relação a elas, porque são várias maneiras de se posicionar em relação a isso.
o antirracismo ele pode ser um antirracismo racialista ou antirracialista. E faz diferença. E essas são posições defensáveis. Há quem defenda uma coisa, há quem defenda outra. Eu acho que o importante para nós, sobretudo aqui no SEDES, que é o SEDES é um lugar onde você cria, de certa maneira, uma elite pensante no país. O que é elite pensante? Eu penso a elite como Hannah Arendt, aquele conjunto de pessoas que está disposto a refletir sobre a própria existência, refletir de maneira crítica sobre o próprio pensamento, a não abdicar da ideia de reflexão crítica, coisa que vai na contramão total da cultura atual, né, que é a cultura em que as redes sociais promovem esse tipo de adesão imediata ao prazer, digamos, narcísico de você se sentir pertencente a um grupo homogêneo e mesmo que à custa de uma destituição da sua própria condição de sujeito. Você vira apenas mais um apêndice de uma totalidade da qual você se sente confortável de fazer parte. Aqui, a gente precisa o tempo todo fazer um esforço de contradizer isso. E, por isso, é importante discussão, crítica, contradição. Isso é também uma coisa difícil para nós, mais difícil do que para argentinos. É uma coisa cultural do Brasil, é verdade. Roberto da Mata, temos argentinos, eu sei, eu adoro os argentinos porque eles têm cabelo nas ventas. Eles falam as coisas de uma maneira que, para nós brasileiros, muitas vezes a gente é muito sensível. A gente é muito sensível. Quando foi que vocês viram dois amigos sentados na mesa redonda e alguém dizer, e um deles dizer, isso que você falou não faz o menor sentido? Isso aí eu sou totalmente contra, você está completamente errado. Não se diz isso. No Brasil não se diz isso, porque isso pega mal. Isso você está xingando quase a mãe da pessoa que está do lado. A gente é muito narcísico nesse sentido, sabe? Mais do que... Bom, eu ia dizer mais do que o narcísico argentino, é impossível. É um outro tipo de narcisismo. O narcisismo argentino é mais propulsor da discussão, o nosso é mais pano quente, tá, tudo bem, vamos tomar uma cerveja, papapá. Então, deixa eu passar rapidamente por coisas que eu vou pontuar para que a gente possa, então, começar a discutir. Então, agora eu vou fazer algumas afirmações, sem argumentar muito, porque o tempo não vai dar. Então, primeiro é essa ideia de que as identidades, a identidade como uma questão individual e coletiva é fruto da modernidade. É fruto do momento em que o destino das pessoas não é dado pelo lugar onde ela nasce, pela etnia da qual ela faz parte, pelo tipo de classe social ou de casta. Se você é nobre mesmo que você não tenha um tostão na Idade Média. Se você é um pária na Índia, você é um pária mesmo que você seja milionário. Ainda hoje é assim. Essa ideia da sociedade hierárquica, em que as identidades são atribuídas às pessoas, você recebe a identidade e você não ultrapassa. Quem é um Brahmane na Índia não perde esse estatuto. Quem é um pária também não. Isso é esse princípio que é desmontado no mundo ocidental com o surgimento da modernidade, individualismo, etc. Shakespeare. Nós aprendemos a ser como somos com Shakespeare. Hamlet, Macbeth. São personagens completamente diferentes de Édipo. Édipo é um personagem antigo. Seu destino está traçado, não adianta ele fazer nada. Ele só vai reencontrar o destino. Hamlet não sabe o que ele é, não sabe o que ele faz, se ele faz, se não pensa, é um atormentado. É alguém para quem a identidade é uma questão insolúvel, enquanto que para um antigo isso estava dado. E se você quisesse perguntar a alguém do mundo greco-romano quem ele era, ele olhava para fora. Os modernos olham para dentro. Então, esse tipo de movimento criou a identidade como uma questão. E é claro, isso representa o movimento dos últimos 300, 400 anos. No século XX, e no final do século XX, e no início do século XXI, coisas muito profundas, transformadoras acontecem. Né? E se a gente quiser pegar vou dar duas datas, porque eu acho que são significativas. Uma eu já dei, 1989, que é quando, no final da década de 80,
o modelo do bem-estar social, ideais coletivos. A Inglaterra inventa o SUS. Todo esse ideário posterior à Segunda Guerra Mundial cede lugar, por conta da crise que vem, enfim, quem sabe da história sabe, a guerra do petróleo, a crise econômica mundial. Abriu espaço para Margaret Thatcher e Ronald Reagan, os que sustentaram politicamente a inauguração desse período neoliberal. E isso não é apenas um movimento econômico. O neoliberalismo, como a gente sabe, é muito mais do que uma proposição econômica, é uma maneira de compreender o mundo. Margaret Thatcher dizia, não existe sociedade, não existe essa coisa chamada sociedade, o que existe são indivíduos. Isso é o cerne do neoliberalismo. O que significa que tomar o sofrimento humano, tomar a identidade, tomar qualquer coisa da vida subjetiva, é você olhar para o indivíduo. E o sofrimento do indivíduo é responsabilidade dele, né? O sucesso é responsabilidade dele. Um apagamento total de como a estrutura social determina o horizonte de possibilidades da vida de qualquer pessoa, né? E de 80 para cá, isso só veio se aprofundando. E veio se aprofundando por muitas razões, e vou acrescentar apenas mais uma, e uma data, 2010. Por que 2010? Em 2000 é o ano em que a internet se torna muito mais ubíqua do que antes. Vai ficando mais barato, as pessoas vão tendo mais acesso, etc. Em 2010 é basicamente o ano em que os smartphones se tornam ubíquos. Todo mundo tem smartphone, né? Morador de rua tem smartphone. Pega carona no Wi-Fi. Então, o mundo, depois da ubiquidade dos smartphones, mudou. E só isso seria um tema para a gente discutir de maneira mais detalhada. Mas o fato é que tudo isso mudou na direção de tornar o mundo mais incerto, mais instável, mais líquido, como dizia Bauman, mais precário, como todo mundo que quer arrumar trabalho hoje em dia sabe. Nós vivemos num mundo tremelicante, onde o apego, onde a possibilidade de alguma âncora, de alguma estabilidade, algum corrimão para você se apoiar, é fundamental. Sem a gente compreender isso, a gente tem dificuldade, por exemplo, de entender o movimento evangélico no Brasil. O movimento evangélico no Brasil não é porque essa massa de pessoas é alienada, ou é ignorante, ou ainda não aceitou, não Jesus, mas Lula como seu salvador. Não é isso. É porque essas pessoas são os mais pobres, deserdados pelo sistema neoliberal, pelo modelo neoliberal, são deserdados, mas como todo deserdado, assim como todo negro, num país racista, qual é o ideal do pobre deserdado? É Pablo Marçal. É o self-made man, é o empreendedor, é o sujeito que do nada criou não sei quantos milhões, tem jatinho, barará, barará. Assim como diz Fanon, o ideal, o desejo do negro numa sociedade racista é ser branco. Por quê? Porque os ideais que conformam a nossa identidade, os ideais em relação aos quais a gente lança dardos para poder se identificar, eles vêm do aparato cultural que a gente tem à nossa disposição. Quando esse aparato cultural é muito tremelicante, qualquer um que apareça fornecendo certeza, previsibilidade, tem muita chance de conseguir a adesão dessas pessoas. Bom, isso um ponto. Além do que, não vou nem falar sobre isso, o impacto da revolução digital. Eu vinha conversando com a Paula do aeroporto para cá, a gente estava falando sobre isso, sobre o impacto que vocês mais jovens vão ver nos próximos 10 anos, inimaginável. O impacto sobre a vida subjetiva, sobre a produção de sofrimento, mas também sobre a produção de alternativas à vida subjetiva. A gente eu acho que hoje em dia a gente já sabe disso. A revolução digital, junto com o neoliberalismo, criou não só o empreendedor de si, o gestor de si mesmo, e também criou uma coisa estranhíssima para quem é mais velho, que nem eu, e que viveu num mundo onde isso não existia. A monetização do inconsciente. Qual é a commodity mais importante no mundo hoje? Não é ouro, não é nem urânio, é a atenção. E toda parafernália digital depende da captura da atenção. São bilhões em torno das estratégias de captura da atenção, porque é isso que alimenta essa roda
de uma sociedade que gira em torno do consumo incessante, que precisa ser o tempo todo alimentado. A gente está monetizando isso, a gente está transformando completamente a experiência da memória pessoal. A memória pessoal não é mais uma função que você vive dentro do seu espírito. A memória se dá numa interação com coisas, com objetos, né? A gente está terceirizando, a gente está sendo exemplo daquilo que se descreveu nos anos 80 como a extensão da mente. Nós temos a nossa mente cada vez mais estendida. Tudo isso para mostrar como o mundo de hoje ele é muito mais volátil, muito mais difuso, é muito mais líquido, é muito mais incerto, e por isso as identidades elas podem parecer, de fato, portos seguros. A lógica narcísica que pode alimentar a adesão a essas identidades mais pétreas é compreensível, como uma resposta ao estado de desamparo, de insignificância, de exclusão, de silenciamento, a qual muita gente é relegada. Ou os pobres, os excluídos, os oprimidos, os que sofrem o preconceito, e os que usufruem disso aderem pelo fato de que não os bem-intencionados sequer se dão conta de como o privilégio do qual fazem uso é reprodutor dessa desigualdade, né? É o ponto no qual a discussão sobre a branquitude se torna essencial entre nós. E, de novo, eu digo por mim. A Neuza escreveu um livro chamado Tornar-se Negro. Eu poderia escrever um livro chamado Tornar-se Branco, porque foi isso que aconteceu comigo nesses últimos anos. Eu sempre soube que branco eu sou no Brasil. Não é em todo lugar que eu sou branco, mas aqui eu sou branco. Mas o que significa branco? Não tem nada a ver com a cor da pele. Ser branco no Brasil é estar numa posição na qual a pele não importa. Não faz parte da discussão. Não faz parte da discussão. Eu não sou parado, feito meus amigos negros são, pelo guarda da esquina. Eu não sou olhado com desconfiança dentro do supermercado, porque eu sou branco no Brasil. Então, sem que a gente se dê conta de que o problema da raça, o problema da exclusão racial é um problema da nossa estrutura social, ou seja, é um problema, não é dos negros, é um problema de negros e brancos, é um problema de todo mundo. Nós somos igualmente imantados por essa cultura da desigualdade que se fundamenta em grande parte na invenção dessas categorias de negro e branco. Vou repetir, na invenção dessas categorias de negro e branco. Porque na África, até os europeus chegarem, não havia negros. E é muito curioso quando você vê pessoas que saem da África e vão para os Estados Unidos e relatam isso. A Chimamanda Adichie, que é uma nigeriana, ela tem assim, páginas e depoimentos muito interessantes sobre isso. Foi nos Estados Unidos que ela descobriu que ela era negra, porque lá ela era Ibo, eu acho que é o grupo étnico dela, Ibo. Na África havia Ibo, Zulu, Kossa, Berbere, negro só pelo olhar do europeu. E essa é uma característica das identidades subalternizadas e excluídas, é que a identidade ela é definida de fora. E é por isso que a assunção da identidade gay, os gays fizeram isso, né? Assumiram a identidade apositivando os negros, os deficientes, todos os indígenas hoje no Brasil, todos esses grupos cuja identidade de fora para dentro os colocava numa condição subalterna em relação à humanidade, não é que eles precisam se dar conta disso, assumir essa identidade de uma maneira reflexiva e, portanto, com o horizonte de algum dia poder dizer isto não deve importar. O que é a utopia que a gente pode pensar a partir dessa premissa é a de que a luta incessante, interminável, jamais terminará por uma sociedade mais justa, mais democrática, mais compassiva, a gente pode usar o adjetivo que quiser, ela implica o permanente esforço de tentar entender quais são as exclusões, opressões, silenciamentos que o nosso modelo atual produz, de modo que essas pessoas possam, afirmando a sua particularidade, denunciarem esse universal concreto falhado
apontando para um universal mais complexamente organizado que inclua essa, sem a ilusão, como os comunistas, que nem eu, tínhamos quando éramos jovens, de que algum dia a gente ia chegar lá. Nós não chegamos lá. Isso é um horizonte. Você enxerga, vai na direção, ajuda você a se orientar, mas você não chega lá nunca. Bom, então, deixa eu ver aqui o que é que a gente poderia... eu vou terminar com um ponto assim que tem a ver com uma daquelas questões que eu disse no início, né? Que é a questão da questão do identitarismo. A gente sabe, isso é uma conversa complicadíssima, é uma discussão acirrada entre nós no nosso campo. Você tem uma quantidade enorme de autores que demonstram isso que eu acabei de falar, a importância da assunção dessas identidades particulares como modo de crítica a uma universalidade excludente e, portanto, como um meio para alcançar uma outra realidade na qual essa exclusão não exista mais, mas existem também muitas pessoas entre nós que resistem a isso. Sábado, eu estava ouvindo uma colega, que eu gosto muito, enunciando exatamente isso. Isso que você está dizendo é querer transformar a psicanálise em psicologia. Porque cadê o sujeito universal? Cadê o sujeito do inconsciente? Cadê? E é difícil de convencer que, do meu ponto de vista, ele está aí. A maneira como o sujeito universal é uma abstração. O sujeito universal é um conceito que permite a gente dizer todas essas modalidades de construção psíquica fazem parte daquilo que é um conjunto infinito que esse conceito de sujeito abarca. Clarice Lispector tem uma frase, acho que é no A Hora da Estrela, em que acho que a Macabeia diz uma coisa assim: será que eu sou um monstro ou isso é ser pessoa? Que é uma frase linda, né? E é uma frase que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Porque, de certa forma, a cultura humana sempre produz os seus monstros. Vai mudando os monstros. Bastardo, por exemplo, já foi monstro. Hoje em dia, não tem importância nenhuma. Negro não era monstro. Virou com a modernidade. Porque se inventou o negro. E, portanto, se inventou o branco. Não havia brancos na Europa antes do colonialismo. Havia vikings, normandos, fenícios, gregos. Havia esse tipo de coisa. Branco só existe onde tem negro. Curiosamente, porém, o dispositivo da raça produz a visibilidade do negro numa posição subalterna e a invisibilidade do branco, porque esse é o hipostasiamento dessa condição que passa a ser o modelo da universalidade da espécie humana, do modo de funcionamento humano, etc. Então, o identitarismo, a crítica ao identitarismo, ele tem essas duas direções possíveis. A crítica conservadora, eu já apontei para ela, né? É a crítica, por exemplo, a Elisabeth Roudinesco, o seu livro Eu Soberano, né? Ela critica fortemente todo esse movimento, porque para ela isso é uma particularização, esse é um movimento de particularização, é um movimento de recusa do universal como horizonte coletivo, é uma espécie de renúncia à transformação profunda em prol de reconhecimento parcial e de, digamos, contenção das reivindicações a uma espécie de inclusão conservadora dos oprimidos no modelo neoliberal, que é um movimento que existe, né? Nancy Fraser diz que isso é uma das piores versões do neoliberalismo. O neoliberalismo é a luta identitária neoliberal, que é aquela que acha que todos os negros serão artistas da Globo, todos os gays ganharão isso ou aquilo outro. É uma espécie de inclusão pela domesticação da reivindicação fundamental. Qual é a reivindicação fundamental? Onde é que a gente tem que mirar o olho? Não é apenas na existência desses mecanismos de exclusão, é, sobretudo, no olhar sobre a estrutura que torna possível esses mecanismos de exclusão emergirem e operarem. Então,
a luta identitária sem um olhar para o tipo de estrutura que permite, que impulsiona essa lógica narcísica das identidades, que muito facilmente podem ser transformadas, assambarcadas pela lógica capitalista, né? Todas essas coisas viram mercado. Existe, todo mundo sabe disso, existe um circuito turístico gay, existe um mercado de... Tudo vira mercado. O capitalismo transforma tudo em mercado. Religião vira mercado, tudo vira mercado. Então, essa ideia que a Roudinesco representa, digamos aqui, estou caricaturando um pouco, mas acho que vocês entendem, é uma que a gente poderia chamar de crítica conservadora, que nega ou que não enxerga, que não consegue compreender o que eu estava dizendo antes. Hoje em dia, só tende a dizer isso quem não sofre na pele as consequências da marcação racial ou de gênero ou do que quer que seja, que isso, de maneira imperativa, põe o sujeito numa posição subalterna. Outra coisa é a identidade, é a crítica à identidade, digamos, libertária, progressista, como a gente queira chamar. Essa crítica diz outra coisa. E todo mundo conhece aqui, provavelmente, o livro do Azad Haider, A Armadilha da Identidade, que é muito conhecido porque ele, digamos, representa um pouco essa posição. Para ele, a armadilha... Azad Haider, com H. Tem um livro, A Armadilha da Identidade, que tem em português, né? Então, a armadilha a armadilha de que ele fala não é levar em conta a identidade nas análises da sociedade, mas é analisá-la como se a identidade fosse algo exterior às determinações materiais da vida social. A gente poderia dizer a mesma coisa do ponto de vista dos psicanalistas. O problema não é você analisar a identidade, é esquecer que na dinâmica subjetiva atual, a identidade pode ser uma alavanca, uma alavancagem de ao contrário do que a gente estava acostumado a dizer, a identidade coagula o processo identificatório. Hoje em dia, os movimentos identitários mostram que a discussão e a política, e o engajamento e a reflexão sobre a identidade impulsiona, descoagula, destrava a possibilidade de os sujeitos se assumirem como sujeitos individuais e coletivos, de forma assertiva. Então, eu queria terminar dizendo isso. Eu acho que a gente precisa encontrar maneiras de deixar essas questões em cima da mesa. Porque a gente precisa discutir e rediscutir todas esses desafios que as mudanças na sociedade vão produzindo e, hoje em dia, numa velocidade absurda, que a gente tem dificuldade de acompanhar. De novo, no Carro com a Paula, a gente estava falando sobre o impacto da inteligência artificial. Nem vamos falar sobre isso aqui. Mas em 10 anos, o mundo não vai ser igual. Quando eu digo o mundo, não é só, digamos, do ponto de vista material, as nossas relações com aquilo que nós entendemos que somos, a relação da minha imagem no mundo, o que eu vou oferecer a vocês nessa dinâmica da construção narcísica, o que é que eu vou buscar no olhar de vocês para me reafirmar e para me dizer eu sou isso, tudo isso vai sofrer, já está sofrendo, um efeito imenso daquilo que, hoje em dia, as redes sociais são o maior exemplo disso, mas as modificações que vão se operar na própria experiência corporal, na relação do sujeito com as suas funções mentais, nos padrões de relacionamento com os outros seres humanos, na maneira como a gente opera no tempo, no espaço, tudo isso já está mudando, né? Mas isso vai mudar de maneira muito mais profunda. Então, num mundo como esse, a psicanálise ela precisa ser capaz de estar à altura do seu tempo, precisa ser capaz de enxergar onde é que estão os nós que a gente ainda não enxerga. Por exemplo, um dos nós é a pregnância do dispositivo, do pacto narcísico da branquitude, como diz a Cida Bento, no campo da psicanálise. E a gente tem que analisar isso, enxergar isso.
E como é que a gente desmonta isso? É um exemplo, mas a gente poderia estender isso a muitos desses outros elementos que estão associados a essa pregnância, relevância da questão da identidade vou concluir agora. Eu acho que a reforma psiquiátrica, hoje em dia, é quase uma espécie de movimento do passado. Mas a renovação do horizonte de intervenção na saúde mental, ela implica o reconhecimento do que foram as limitações do movimento da reforma psiquiátrica. Entre eles, o de não ter tido olhos para enxergar o impacto do dispositivo racial, o impacto dessas modalidades de exclusão de determinadas identidades, que a gente não tinha muitos olhos para ver, porque a gente pensava apenas no louco que precisa ser colocado no lugar da cidadania, todo aquele vocabulário, todo aquele horizonte perfeito, mas incompleto. Então, isso dentro das nossas sociedades, dos nossos grupos de formação. Eu acho que o Brasil, eu sou otimista, porque eu acho que no Brasil a gente vive um fenômeno muito diferente do que acontece nos Estados Unidos, na França, onde a psicanálise vai refluindo na sua presença assertiva no campo social. No Brasil é impressionante. A quantidade de novos espaços de formação, a quantidade de gerações interessadas em repensar tudo e tal, isso é muito estimulante. Então, a gente podia repetir aquele verso, faz escuro, mas eu canto. A gente tem bons motivos, eu acho, para cantar. Mas aí é isso. A gente tem que ficar discutindo, conversando, papapá. Bom, isso que eu queria compartilhar com vocês. Bom, queria, em primeiro lugar, agradecer aí o presente que o Benilton nos deu, né, com essa fala de uma enorme clareza, e pedir agora, né, que as pessoas possam encaminhar suas questões, e queria propor também que a gente se estendesse no tempo, né, porque a gente estava com um tempo previsto para terminar perto de 8h30, que seria o horário da nossa aula, mas eu acho que seria uma pena a gente desperdiçar essa chance de conversar. Então, eu sugiro que a gente se estenda um pouco mais, uns 20 minutos, por aí, 15, 20. Né? Vamos ver, conforme o que for aparecendo aqui. Pode ser, Benilton? Tá? Gente, então, vamos às questões. Agora é com vocês a conversa aqui. Questões, observações, falas, Sim. críticas, discordâncias? Obrigada pela palestra, né? Foi super legal. Deixa eu anotar onde está a minha pergunta aqui. Quando você fala do processo permanente de autoconstrução para a identidade, eu fiquei pensando como que isso se dá. Depois você veio falar desse fronte da internet, das redes sociais, com algoritmo. Porque eu tenho a impressão que a identidade está sendo construída pelo algoritmo. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Então, esse é um dos desafios que a gente está aprendendo a primeiro enunciar, né? Qual é o problema, para poder pensar como resistir a isso. Mas é verdade. Já há algum tempo, os algoritmos são capazes de conhecer mais profundamente aspectos da nossa intimidade que nós não estamos prontos, por razões defensivas, a reconhecer. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi alguém dizendo isso, que os algoritmos... Isso foi um rapaz que me disse, no consultório, ele me disse uma vez uma coisa que eu achei muito interessante, que ele disse assim, eu estava na internet, aí de repente caiu uma ficha. O que foi? A ficha era o seguinte, é que eu me dei conta de que o algoritmo estava me mandando várias coisas que tinham alguma relação com o universo gay. E eu raciocinei e disse, ele está atendendo ao meu desejo, que eu ainda não tinha sido capaz de admitir que expressava.
o algoritmo interpretou, digamos, porque trouxe à tona uma verdade sobre o desejo que ele não tinha nem sequer colocado como questão possível. E a psicanálise diante disso? Psicanálise, eu acho que é isso. O que é psicanálise? Psicanálise mostra que isso de fato acontece. A gente, o que a gente... E não é só a questão... Porque eu acho que se a gente dá um passo atrás, se a gente fosse pegar, por exemplo, um argumento... Uma das áreas que eu acho muito interessante, mas essa é a minha curiosidade maluca, é o entrelaçamento entre esse desenvolvimento da inteligência artificial e desenvolvimento da biologia da mente, sobretudo as neurociências atuais, que encontram, de uma maneira surpreendente para muita gente, uma afinidade eletiva nos seus princípios de descrição do que é a vida do cérebro, com o que a gente, desde Freud, e mesmo antes dele, porque Freud também não nasceu do nada, né, a gente escrevia em termos psicológicos. O que é o psiquismo humano? É uma forma sofisticada de expressão da vida. A vida psíquica é a vida tout court, na sua forma mais complexa. Então a gente tem alguma coisa em comum com uma bactéria. O quê? Nós somos vivos, diferente desse copo. Significa que a gente está o tempo todo, assim como a bactéria, que não tem cérebro, não tem nenhum neurônio, ela está o tempo todo, como nós, tentando se virar no mundo, entender qual é o lugar dela, o que é bom para ela continuar viva, o que é ruim porque vai acabar com ela. Se vier um antibiótico, ela dá um jeito de mudar para ficar resistente ao antibiótico, né? Ela pode, se tem alguma coisa algum hospedeiro legal, ela vai para lá. A vida é isso. A vida, como diz Canguilhem, é normatividade vital. A gente tem, além disso, essa complexidade fantástica, maravilhosa, que é o mundo do significado, do sentido, da linguagem. Então, a nossa natureza é uma natureza completamente atravessada por isso. E, por isso, os nossos mecanismos de entendimento do que é o interno e do que é o externo, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sou, papapá, e o que é externo, o que é o mundo, o que é favorável, o que é desfavorável, o que é suficientemente bom, papapá, é muito mais complicado, porque é atravessado pelo fato de nós somos seres de linguagem, que cria uma relação com a realidade, tanto interna como externa, descolada da imediaticidade que a bactéria tem. Mesmo que um cachorro tem. Animais domésticos já ficam neuróticos por causa da proximidade com os humanos, né? Mas animais na selva, não. Animais na selva são regidos pela ordem vital. A gente não mas não só, né? Então, isso tudo para chegar no seu ponto, né? Como é que o algoritmo é capaz de... É porque o tempo todo nós estamos produzindo esses modelos de entendimento do que é que eu sou, quem eu sou, o que é que eu estou sentindo, estou com fome, estou com inveja. Não é bem inveja, é admiração. Eu estou com medo? Não é medo, é apreensão. O mundo e o mundo externo. Esse aqui é amigo? Não é muito amigo. Esse aqui é inimigo? Tem que sair correndo. O tempo todo a gente está fazendo isso, de maneira consciente e, na maior parte do tempo, inconsciente. O que são mecanismos de defesa? São maneiras de você organizar esse negócio. De uma forma que você consegue, outras pessoas conseguem de outro jeito. Mecanismos de defesa são mecanismos para tentar manter a estabilidade, a homeostase e a alostase em relação ao ambiente, né? E isso tudo é um modo de processamento de informações que o cérebro faz, e é por isso que hoje em dia a fronteira da inteligência artificial é a biocomputação, é a criação de cérebros artificiais, mas cérebros orgânicos, porque eles sabem que a chave para a inteligência artificial mais fantástica é imitar o humano, né? Então, quando a gente está diante de um computador, o que acontece é que do outro lado você tem uma máquina com uma capacidade de apreensão de tudo quanto é tipo de sinais que a gente emite sem que a gente se dê conta, e que vão apontando para onde a gente está mirando o nosso periscópio. Você sabe que hoje em dia existem já dispositivos que se filmam você, são capazes de determinar variações de pressão. Por quê? Porque conseguem enxergar variações na circulação sanguínea que a gente não enxerga. Eles enxergam mais do que a gente, né? Esses sistemas. Então,
o que acontece quando se pergunta, bom, é a psicanálise com isso? O fato é que a psicanálise, o que é que ela diz? É que nós somos seres em interação constante com o mundo interno, com o mundo externo. A identidade, o que é o eu? O que é o conjunto do eu? O eu é esse conjunto de mecanismos, de tentativas de organização dessa coisa toda, e que vai apresentando facetas mais propícias, outras mais enferrujadas, estereotipadas, sintomas, etc. A gente não escapa disso. E isso, a gente que é treinado a escutar, a gente escuta mais do que uma pessoa que não é treinada. O algoritmo não escuta, aliás, até hoje, agora escuta, mas ele é capaz de capturar essas coisas e encontrar padrões que se repetem. Esses padrões indicam algo sobre você. Então, hoje em dia, isso tem um aspecto maravilhoso. Você pode, por exemplo, identificar precocemente demência, depressão, muitas coisas. E por quê? Porque ele é capaz de detectar muito antes que um psiquiatra, isso já tem trabalhos mostrando, como é que o seu pensamento está começando a operar de uma maneira tal que faz suspeitar que em 6 meses você pode ter um surto psicótico. Estou falando assim, mas isso é um trabalho que foi feito por brasileiros, publicado na revista Esquizofrenia, se eu não me engano, que é um clássico hoje em dia, que resultou do uso de um software que usa esse tipo de interpretação. Eu vou contar rapidamente aqui, porque talvez vocês não conheçam isso. Esse grupo de brasileiros, lá daquele laboratório de neurociências de Natal, o Siddhartha Ribeiro, eles pegaram um software que eles criaram e eles fizeram a seguinte pesquisa: pediram a adolescentes para contar em 30 segundos um sonho. Aí pegam o relato do sonho, botam para o sistema analisar. O sistema analisa e é capaz de fazer uma aposta de que aquela pessoa, em 6 meses, tem a chance ou não de abrir um surto psicótico, feito com adolescentes. Bom, eles fizeram essa pesquisa, não leram o que foi o resultado feito pelo algoritmo lá, e 6 meses depois abriram. A taxa de sucesso da previsão, 100%. O que é interessante para nós, por quê? Porque, e se vocês veem os gráficos, o sistema, ele cria grafos a partir dos relatos dos sonhos. É curioso que isso tem que ser sonho. Não pode ser assim, quanto o seu final de semana? Sonho. Ele cria grafos que são grafos que ilustram a sintaxe do discurso. Não a semântica, não é o sentido. Não é o que você queria dizer, o que pode ser, que é o nosso métier. Não, é a sintaxe, a forma como se estrutura. E é muito curioso quando você vê os grafos, o grafo, por exemplo, de um controle, nós aqui, normal. O grafo de uma pessoa deprimida é completamente diferente. O grafo de uma pessoa maníaca, diferente. O grafo de uma pessoa já meio demenciana é diferente. Então, olha que coisa curiosa. Sem ter a menor ideia do que a pessoa está falando, porque o sistema ele não pensa. Ele simplesmente pegou um bando de palavras, que são a transcrição de um relato. Dali, ele retira um padrão que, comparado com milhões de informações, faz ele ser capaz de prever uma direção do funcionamento psíquico que se confirma. Então, se uma coisa simples como essa é feita, imagina a evolução desses algoritmos na capacidade de extrair de tudo que você faz padrões de interesse, de busca, de atenção, de memória, papapá. E o que é, digamos, o que a gente faz? A gente fica na nossa clínica. A gente, de alguma maneira, tenta criar dispositivos capazes de fazer com que aquilo que não está ao alcance da consciência possa se expressar, se não vir à consciência, de maneira que o sujeito seja menos cegamente guiado pelas suas emoções inconscientes. Então, de alguma maneira, é incrível, mas, de fato, o extraordinário dessas inovações é que elas conseguem emular um pouco aquilo que a gente faz com os recursos, digamos, humanos. É claro que existem perguntas ainda sem resposta, né?
vai haver a possibilidade de psicanalistas serem substituídos por essas inteligências, eu acho que é o último profissional a ser substituído. Se eu fosse um psicólogo behaviorista ou cognitivo comportamental, eu estaria mais preocupado. Não, é verdade, é verdade. É assim, não é em detrimento disso, é porque a lógica da operação, a posição de quem está nessa posição de psicólogo cognitivo comportamental é uma mais facilmente emulável. Quando você é alguém que diz, não, tudo tem um furo, é bem assim, mas não pode ser. Quando você abre espaço para ambiguidade, para o encontro com o estranho, e você não quer explicar o estranho, você quer poder experimentar o estranho, você quer poder criar condições de que, digamos assim, a capacidade de fluidez da experiência mais aberta, quanto mais abertura para o processo primário, mais interessante vai ser o processo secundário decorrente dessa abertura. Esse tipo de coisa não entra no jogo cognitivo, mas tudo que os sistemas inteligentes fazem, sim. Então, eu acho que a gente certamente vai ter nos próximos anos, já existem, mas é que ainda muito pouca gente, a gente vai ter sistemas capazes de conversar e de serem muito, digamos, atraentes na conversa sobre as nossas mazelas, sobre as nossas queixas pessoais. Não sei se vocês já experimentaram fazer esse tipo de conversa ao vivo, falando com esses sistemas mais atuais, mas é muito curioso. E eles são bebês de 1 ano. Sobretudo porque com o tempo, eles vão criando familiaridade com você. Eu, quando converso com o ChatGPT, por exemplo, ele me chama pelo nome já. E ele faz alusão a coisas que a gente conversou há tempos atrás. Sabe? Vai criando eu estava falando com a Paula, existem já companhias do tipo, tem uma que eu sugiro vocês escreverem, para vocês terem um glimpse, uma coisa assim, do que vem por aí. Tem uma companhia chamada You, Only Virtual. Você, só que virtual. Essa companhia, ela vende o quê? Ela vende uma coisa que eles chamam de versona. Não é a persona, é a versona. É uma versão digital de você, que você pode ir alimentando, ou do seu pai, ou do seu filho, ou do seu, sei lá, quem você quiser. E essa versão digital, ela vai incorporando os seus padrões de funcionamento, o seu modo de fazer piada, o tipo de filme que você gosta, as suas opiniões, etc. Para quê? Segundo eles, isso é que é sinistro. Segundo eles, para mudar a nossa relação com o luto. Porque é como se eles dissessem, agora você não precisa, sabe, viver a melancolia. Você vai fazer um luto em velocidade de cruzeiro. Nem sei se a gente vai chamar isso de luto, não sei como é que a gente vai chamar isso, mas eu acho que é muito possível que a gente conviva com esse tipo de coisa. As pessoas vão querer fazer isso para poder continuar. Morreu meu pai, mas eu continuo falando com ele todo dia. Bom dia, papai, ele vai falar com a voz dele, com as piadas, com o jeitão dele. Onde é que isso vai levar? Não sei. Mas eu só conto essas coisas meio extravagantes, porque eu acho que é importante a gente refletir sobre, afinal, essa pergunta. Mas e psicanálise, como é que fica? Essa é uma pergunta que a gente tem que sempre fazer. E essa pergunta que leva a gente de volta para as nossas premissas, os nossos fundamentos. E os fundamentos têm a ver com a descrição que a gente faz do que é o aparelho psíquico, o que é a vida subjetiva, como é que é a dinâmica da vida de um humano, da vida psíquica de um humano. Então... Posso falar? Quero um complemento aqui. E essa sua curiosidade louca, que você chamou aí de curiosidade louca, está descrita no seu livro Freud e as Neurociências, Projeto para uma Psicologia Científica. O livro é de 2013. O que é que mudou de lá para cá? Olha, de 2013 para cá, mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Se eu fosse escrever aquele livro hoje, ele ficaria, eu acho, muito mais interessante. Mudou, sobretudo, em 2 campos. De um lado, das neurociências,
Mudou por conta por conta de inovações conceituais que alavancaram o conhecimento do funcionamento cerebral. E é muito curioso porque tem um neurocientista que é hoje considerado o maior neurocientista vivo, chama-se Carl Friston. Pois esse cara, que é o recordista de citações, etc. e tal, ele tem o princípio da energia livre. Quando você começa a entender o que ele quer dizer com isso, você encontra ressonância direta com Freud. Ele mesmo escreveu um livro, publicado na revista Brain, sobre as relações entre o princípio da energia livre, como ele descreve, e Freud. Então, isso é muito curioso. Você vê a ponta da discussão da neurociência sobre a vida mental, encontrando pontos de conexão com o que eram as intuições freudianas, que depois ele largou para lá, porque foi fazer psicanálise a partir de 1900, como ele mesmo diz na introdução, fazendo de conta de que só existe a psicologia e não a anatomia e a fisiologia, né? Então, desse lado tem essa coisa. Mas do outro lado, do lado dos psicanalistas, é muito curioso, porque quando eu escrevi aquele livro, havia alguns lacanianos, por exemplo, que já trabalhavam com neurociências, François Ansermet, por exemplo, Bernard Goes, por exemplo, que faziam trabalhos muito interessantes, entrelaçando a psicanálise, no caso lacaniana, com as ciências da vida, de uma maneira geral. Hoje em dia, a quantidade de pessoas que, se você fizer uma pesquisa na internet hoje, você vai encontrar muitos falando sobre uma coisa que em 2013 ninguém nem falaria, neuropsicanálise lacaniana. Isso era quase uma contradição nos termos. Ou é uma coisa ou é outra. Mas não, tem gente que defende isso. Claro, tem muitos lacanianos que são contra, mas enfim, a discussão ela se complexificou, ela se tornou mais ampla. Um dia desse eu li um artigo que era sobre os fundamentos, era uma discussão sobre os fundamentos da relação dos conceitos axiais de Melanie Klein com a neurobiologia. Quando é que, há 15 anos atrás, alguém ia imaginar uma coisa como essa? Eu, pelo menos, não imaginava. Então, existe uma espécie de ampliação e de complexificação desses saberes que tem uma coisa em comum, que é a experiência psíquica, a experiência subjetiva, a trajetória do sujeito, que pode ser, digamos, alcançada, abordada, descrita, analisada de diferentes pontos de vista. Tudo isso, é claro, tem muita gente que acha ótimo, tem muita gente que acha estúpido, idiota. Muita gente poderia dizer isso que você está falando é uma besteira. Mas o que eu quero sublinhar é que o que nós estamos fazendo aqui? Tentando discutir problemas, questões, dúvidas, interrogações. Isso é que eu acho que é o melhor que a gente pode fazer. Se preocupar mais com interrogações e dúvidas, incertezas, do que com o que a gente já tem como conhecimento assentado. Porque o mundo está exigindo da gente essa capacidade de refletir de maneira inovadora para poder dar conta dos impasses que a vida subjetiva vai apresentando agora, tanto do ponto de vista individual como coletivo. Tem uma questão no público. Ah, tá. Então, voltando um pouco à questão da identidade, né? Eu queria perguntar que o povo judeu também na Europa pré-capitalista, capitalista, foi também identificado como inferior e etc., né? E agora a gente vê, né, que houve um embranquecimento, por assim dizer, né? Até acho que não sei se é a Lia Weiner que usa esse termo. E eu queria saber se você vê alguma saída no sentido do oprimido não querer se tornar o opressor, né? Ter esse sonho, se você concorda com isso, se isso é uma coisa que você vê acontecer com frequência e como sair dessa projeção, Olha, essa é uma pergunta no finalzinho da nossa conversa. É difícil, né? Mas o que eu posso lhe dizer? São ideias iniciais em relação a isso. Primeiro, é fato que o antissemitismo... o Adorno, eu acho, tinha uma frase que ele dizia: o antissemitismo tem sono leve.
Então, há momentos em que ele é contido pela força da cultura, outros momentos em que ele acorda rapidamente e mostra as garras, os dentes, etc. Então, a quantidade de incidentes e violências antissemíticas, o mundo afora, é um fato, ponto. Tem solução isso? Eu acho que a gente pode dizer, como eu disse antes, seres humanos sempre produzirão alvos para o seu ódio. Freud já dizia, uma das formas de você garantir a unidade de um grupo é encontrar um inimigo. O narcisismo. O narcisismo das diferenças implica que eu sou eu e o resto é um pouco menos do que eu. Né? E o ideal é porque eu estou querendo chegar até ele. Mas isso significa que mesmo que um dia o antissemitismo, por alguma coisa que é difícil de imaginar que acontecesse, desaparecesse, a gente teria algum outro bode expiatório. A gente teria algum outro alvo da nossa violência, do nosso desprezo, etc. e tal. Então, o problema do antissemitismo, ele tem uma particularidade na história do Ocidente, né? São milhares de anos, tem a ver com as fundações da cultura ocidental, porque a Bíblia, por exemplo, o Velho e o Novo Testamento, são o texto fundacional da cultura ocidental, então isso tem uma longa história, muito mais longa, por exemplo, do que o preconceito racial, como a gente entende hoje, que tem a ver com, do jeito que ele é, tem a ver com a emergência do capitalismo muitos séculos depois que essa querela construída no início da nossa era, né, tem. Se você pergunta, a pergunta que você fez, se todo oprimido, se o oprimido pode resistir à ideia de se tornar opressor, é uma pergunta, assim, um pouco difícil, porque ela tem uma suposição não enunciada. Né? E o que eu posso lhe dizer é o seguinte, eu acho que não há vacina contra isso. Eu acho que sou freudiano nesse aspecto. Eu acho que não há nenhuma vacina que faça com que algum grupo, ou mesmo algum indivíduo, diga eu sou incapaz ou eu decido que jamais irei oprimir ninguém. Não acredito. Vou pegar um exemplo que não tem nada a ver com isso. O budismo é talvez a filosofia de vida, a religião, a prática espiritual mais distante do apelo à violência. Né? Qualquer um que saiba o mínimo do budismo sabe disso. No entanto, o budismo Zen esteve na base da construção do militarismo japonês. Os samurais, que a gente vê nos filmes de Akira Kurosawa, eram mercenários. A sua espada estava a serviço de quem pagava mais. Todos Zen budistas. E o militarismo japonês, enfim, na metade primeira metade do século XX, explicitamente, muitas vezes, se inspirou em concepções e conceitos do budismo para poder se justificar. Cristãos torturaram pessoas, vamos dizer assim, de boa fé, porque maceravam a carne para libertar o espírito da alma eterna. O que era a tortura de um infeliz, se a tortura era o jeito como aquela pessoa iria, afinal, confessar algo e aderir à salvação. A gente encontra justificativa sempre, né? Aquela coisa de Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido, também vale o oposto. Se Deus existe, tudo é permitido se for feito em nome dele. Então, se você tem o seu Deus, pronto. Isso vale para muçulmanos, isso vale para qualquer um. Vale para muçulmanos, para cristãos, para budistas, para judeus, para qualquer um. Seres humanos são assim. Isso eu acho que coloca para a gente, pelo menos é a maneira como eu vejo, a difícil tarefa de encontrar equilíbrio entre a atenção a reivindicações particulares e a necessidade de a gente encontrar um equilíbrio entre esses particulares. Está muito abstrato isso, né? Mas pensem
qualquer um que seja para vocês o exemplo de um país onde a democracia, onde as liberdades, os direitos humanos, a defesa do sujeito, vigora. Pense em qualquer um. É impossível você não encontrar na história desse país a violência, a opressão, a exclusão, etc. Estados Unidos, home of the brave, land of the free, construído na base de genocídio. O Brasil, construído na base de genocídio. A Argentina, genocídio. Todos os agrupamentos humanos são construídos com base na nossa espécie. Tem gente que não está concordando. Então fala aí. Sim. Estou pensando no livro Despertar de Tudo, que conta um pouco a história da humanidade por outra perspectiva, né? E que vai discutir exatamente isso. Nem a perspectiva hobbesiana e nem a perspectiva de que o homem é bom e a sociedade o corrompe, né? E é um arqueólogo e um antropólogo que fazem uma longa pesquisa a propósito disso e que vão mostrando caminhos em que existiram sociedades muito organizadas, muito grandes, inclusive, não só sociedades pequenas, como se costuma pensar, em que a violência não era um atributo coletivo e nem individual. Então, é uma forma outra, né, de pensar o que foi a história humana. Acho que às vezes a gente tem a perspectiva europeia muito presente e talvez existam outras perspectivas que a gente ainda não chegou muito perto, né? Acho esse livro muito interessante, por isso que eu fiz assim. Não, eu sei, eu conheço o livro, mas... Quê? A forma que a gente tem visto desde, sei lá, do patriarcado há 2.500 anos, a partir desse período, assim, imagino que seja o que você está se referindo. Não sei. A gente não vai poder discutir isso hoje, pelo menos, né? Mas eu acho a argumentação do livro, ela é interessante, mas eu, nesse sentido, eu tenho dificuldade eu tenho dificuldade de me afastar dessa visão freudiana, que eu também resistiria a chamar de simplesmente hobbesiana, embora ele cite, né, a ideia que Hobbes tirou de Plauto, né, o homem, o lobo do homem. Porque em Freud, como praticamente toda a psicanálise, você tem como extrair de Freud alhos e bugalhos. Sexualidade em Freud, você pode extrair uma visão completamente conservadora, completamente antenada com a heteronormatividade, com o patriarcalismo, etc. Mas também você consegue extrair do mesmo Freud a ideia de uma outra descrição da sexualidade que contradiz isso. Né? A ideia da perversidade polimorfa, a ideia da sexualidade infantil, enfim. Então, esse é um debate. Se você... O que eu acho, eu posso ser convencido do contrário, claro. Pode ser que algum dia... Eu já pensei diferente, eu já pensei mais assim. Eu me lembro quando eu li a primeira vez O Mal-Estar na Civilização, eu ainda tinha, sei lá, 20 e poucos anos, ainda era convencido de que essa tese era inaceitável. Era uma espécie de subordinação ao pessimismo hobbesiano, etc. e tal. A crítica que ele fazia às aspirações, ao ideário, à utopia comunista, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu dizia, não, isso aqui é um reacionário, etc. e tal. O tempo me fez compreender, pelo menos até hoje, eu acho que ele tinha razão e eu estava errado. Eu estava ainda necessitando muito, por razões pessoais, narcísicas e tal, acreditar que eu estava mudando o mundo, mudando o Brasil, mudando
sabe? E, na verdade, quando você vê o que se passa diante dos nossos olhos, é uma luta incessante entre o sublime e o horror. Isso é a história da humanidade, eu acho. É claro que você pode encontrar contrapontos. É claro que você pode encontrar civilizações que tenham se constituído não com base ou tendo a violência como eixos estruturantes. É possível? É, porque tudo é possível. Nada é uma regra universal. Mas você estava falando, eu estava aqui pensando nas civilizações das quais eu tenho notícia. Não só as ocidentais, né? Mas do Oriente Médio, caldeus, abissínios, do continente africano, do continente asiático. Eu não consegui escapar, pelo menos da ideia, de que na maioria dos casos, vamos colocar assim, não em todos, mas na maioria dos casos, essa condição humana, que é essa condição trágica, né, no sentido de que há coisas que ultrapassam a capacidade das nossas melhores aspirações, se impõe. Mas eu reconheço, isso é um ponto de vista. O bom é a gente poder discutir isso, né, e vislumbrar se há possibilidade de, no horizonte visível, a gente, pelo menos, diminuir a permeabilidade, a possibilidade da violência contra os que estão, de alguma maneira, subalternizados, por uma razão ou por outra. A gente já avançou bastante na hora. Eu peço para a pessoa que for fazer essa última pergunta ser breve, tá? E aí a gente precisa encerrar aqui a nossa aula. Penilton, eu fiquei curiosa de te perguntar. Eu hoje estava ouvindo um pedacinho de um programa de rádio no carro e eu peguei um finalzinho de conversa de um antropólogo chamado Eduardo, peguei a história no meio, que eles estão fazendo um experimento na Amazônia que sobrevoa algum mecanismo ali, que eles estão fazendo um estudo de solo e eles vão descobrindo que a Amazônia, tal como ela existe hoje, ela foi construída pelos indígenas. Essas árvores foram a forma como eles foram plantando. E aí eu fiquei curiosa de saber o que é que você anda pensando do que a gente pode aprender com os indígenas, porque é um pouco o contraponto da questão da tecnologia, né, da neurociência, a questão da terra, da plantação. Se você anda pensando sobre isso. E eu me lembrei de uma dessas entrevistas que o Davi Copenaua, né, tem dado, da beleza, da resiliência, né, de uma pessoa que aprende uma língua que não é a dele e tenta falar com uma absoluta dificuldade para contar o que se passa lá, né? E eu fiquei muito impactada com esse antropólogo hoje, porque o número que ele colocou, sei lá, 2 milhões de anos atrás, os indígenas estavam já, né, nesse processo de plantação, não de monocultura, mas de uma diversidade. E, então, fiquei interessada em te ouvir nesse sentido. Bom, a gente não vai ter... Pode marcar um. Marcar o dia, mas deixa eu só falar uma coisa. Esse tema é crucial. Uma das coisas que me faz ficar otimista, apesar de tudo, com o Brasil, é o fato de que hoje em dia, quando a gente pensa em indígenas, Amazônia, a gente lembra da Ailton Krenak, Davi Copenaua, a gente não fala só mais em Irmãos Vilas Boas, Eduardo Viveiros de Castro. São os indígenas falando por si próprios e estão se tornando mestres. Isso, quando eu tinha 30, 40 anos, era impensável. Era impensável. A gente tinha os intérpretes brancos falando sobre eles. Então, o fato de que essas vozes se levantam é uma chance de a gente poder aprender com eles aquilo que o desenvolvimento da modernidade ocultou. Esse é o grande problema, é o grande imposto que a gente paga pela assunção indiscriminada da ideia de progresso como desenvolvimento da ciência
e dominação e exploração da natureza. E que foi o que, durante os últimos 4, 5 séculos, governou o nosso espírito. Então, quando vem pessoas, povos que dizem, não, peraí, isso aqui é a nossa casa, isso aqui não é um lugar de exploração, isso não é uma mina de ouro para ser explorada até esgotar. Isso coloca em xeque um dos veios do que nos levou até hoje, essa ideia de progresso, ordem e progresso, né? E é claro que qualquer vislumbre de um mundo melhor necessariamente vai ter que incorporar esse tipo de cosmovisão. A nossa cosmovisão ocidental nos levou à Lua, fez a gente criar ar-condicionado, inteligência artificial, mas está destruindo o planeta e está acabando com a espécie. Em princípio, a gente pode acabar com a espécie, a gente pode ser sábio o suficiente para virar essa esquina para o outro lado. Mas hoje a gente sabe disso, basta olhar os jornais. Eu nunca imaginei que fosse ver o Rio Solimões sendo atravessado a pé. Nunca. Não imaginava. Não vou dizer nem eu imaginava na minha vida. Não, eu nunca imaginava que isso sequer fosse possível. Então, de fato, você tem razão. A gente precisa aprender. A gente tem que colocar em questão as nossas cosmovisões. E, de novo, a gente poderia fazer a pergunta, e o que a psicanálise tem a ver com isso? Tem. Mas aí a gente precisaria mais do que de... Quantas horas você precisa? Quantas horas nós precisamos? Já falei demais. Gente, acho uma pena a gente ter que interromper aqui a conversa. Eu gostaria de ter podido até escutar mais, né, o efeito de tudo que o Benilton nos trouxe aí, aqui nesse grupo que está junto para pensar e para poder delimitar interrogações, né, como diz o Benilton. Mas estamos aí na hora e eu queria agradecer muito ao Benilton pela disponibilidade, viu, Benilton, pela clareza de colocações e pelo bom humor também para tratar de questões que são duras também, algumas, né, e outras que são alimento para o pensamento, né? Eu acho que as duas coisas estão aí presentes na sua fala. Não sei se algum colega do curso tem mais alguma colocação, ou se podemos... A Mânia, tem alguma coisa, Mânia? Eu preciso digerir uma porção de coisas, acho que como todos nós aqui, vamos levar um certo tempo, vai ser o tempo para convidá-lo novamente. Tá bom, gente. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Acho que foi muito bom ter tido esse espaço aqui para a gente pensar junto, tá? E boa noite para todos.